Este é o Panorama Esportivo, que com muito prazer abre um espaço nobre na internet brasileira para mostrar para o Estado, o país e o mundo os comendadores do esporte de Santa Catarina. O Panorama Esportivo e a Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina abrem espaço para valorizar quem fez e quem faz o esporte em Santa Catarina. Os managers do esporte catarinense passam a desfilar a partir de hoje no Panorama Esportivo, sempre às sextas-feiras. E hoje, quem nos dá a honra de abrir esta série Comendadores do Esporte de Santa Catarina está aqui ao nosso lado, Hans Werner Hackrad. Este é o homem que tem uma longa história no esporte em nosso estado. Para ser comendador do esporte de Santa Catarina, ele tem que ter uma participação, uma idade, tem que ter construído um legado para o esporte em nosso estado. Tem que ter significado alguma coisa, tem que ter construído algo em prol do desenvolvimento esportivo em nosso estado. E Hans Werner, ao nosso lado, é um desses personagens que fazem história e faz história, fez, faz e fará história do esporte de Santa Catarina. Hans Werner, prazer recebê-lo na edição especial do Panorama Esportivo. Boa noite, Júlio, boa noite, esportistas. É um prazer imenso e uma honra enorme poder inaugurar esse espaço nas sextas-feiras para os meus colegas comendadores. Eu espero que eu seja um exemplo simples do futuro bem profícuo que vem com os demais comendadores. Exatamente. O que é ser comendador do esporte em Santa Catarina? Olha, Júlio, eu acho que em primeiro lugar é trabalhar muito, porque minha vida esportiva foi levada sempre muito a sério, com muita honestidade, com muita dedicação, e isso acho que somado deu na balança um troféu, uma medalha de comendador, que é o maior título que o Estado tem na área do esporte, que me honra muito. Você é da turma de 1999 com Ademar Américo Madeira, o Teles, o José Bonifácio Teles, o professor Marino Tessari, o Renato de Melo Viana. Este, o quinteto, portanto, homenageado em 1999. Como é que você se sentiu naquela data, quando você recebeu aquela medalha do mérito do esporte de Santa Catarina e a comenda especificamente? Olha, Júlio, eu acho que foi uma responsabilidade enorme, porque veja bem, o professor Ademar Américo Madeira, você se lembra, ele corria na beira-mar com quase 80 anos, dando um exemplo a muita gente. O Teles eu tive o prazer imenso, e quando ele transmitia jogos de futebol, de ser seu comentarista. Quando ele fazia o gol, 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 gol. Certo. Né? Hans Werner, eu quero ouvi-lo, ele dizia. Depois, o Marino Tessari, pela vida que ele tem ligada à área da educação física, ao Conselho Estadual de Educação Física e tudo, é realmente representativo. Agora, o Renato Melo Viana era o prefeito de Blumenau. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu estou no meio de feras. É verdade. Eu sou o menos fera dessa história. Nem tanto, nem tanto. Como é que foi a sua vida? De onde você veio? Que escola, que berço você teve para chegar a comendador e este ícone do esporte de Santa Catarina hoje? Só vou tentar abreviar o máximo possível. Eu sou nascido em São Paulo, capital. Vim para cá aos 6 anos de idade. Passei depois a estudar no Colégio Catarinense, onde aos 11 anos eu comecei a jogar basquetebol. O Dourado, Luiz Alves Rodrigues, era meu técnico. Daí para o Clube 12 de Agosto, onde tive o Rubinho Lang como técnico, onde tive o Machadinho como técnico, Luiz Carlos Machado. E em 1967 parei com tudo isso, fui estudar na Alemanha 1 ano e meio. Quando retornei, joguei mais um pouco, porque em 69 ainda fui campeão dos Jogos Abertos pela primeira vez em Joinville de basquete. Nós ganhamos Joinville por 16 pontos de diferença em Joinville. E daí para frente caí mais na parte administrativa, ou seja, fui presidente da FAC num mandato tampão de 6 meses, quando houve a intervenção na FAC pelo Arthur Kiri. E daí, levado por Enio Selva Gentil, eu fui para a Federação de Futebol de Salão, onde fiquei 2 anos. Saindo, o Wilson Joel de Souza Coelho Cabreira assumiu, ficou 16 anos, e no dia da sua morte, do seu falecimento,
eu fui procurado pelo China, Luiz Alves Rodrigues, aliás, Ferreira, e acabei assumindo a federação por 7 anos. E aí eu tenho uma história que realmente me alegra muito, porque foi a primeira vez que Santa Catarina levou uma seleção infantil ao brasileiro de seleções. Fomos campeões brasileiros de seleções adultas, Ferretti técnico, já foi criada a Malve na época, um jogo inaugural com o Vasco da Gama. E o futebol de salão em outras categorias também foi campeão brasileiro, tivemos campeonato da Taça Brasil aqui, uma série de atividades. Posteriormente, eu, nessa época, já praticamente participava do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, que na época era mais simples, hoje é por lei, na época não era. Tivemos uma série de julgamentos nos Jogos Abertos, muito interessantes, e fui vivendo a minha vida ligada nesses termos, a todas essas atividades, com muita alegria. Passei pela FME de Florianópolis, como secretário executivo, e na Fundação de Curitibanos, onde morei 1 ano e meio. Neste histórico todo, neste currículo todo, qual o momento mais importante que marcou a sua vida? Olha, é uma pergunta difícil de responder. Nós tivemos momentos de muita alegria, por exemplo, essa de recebimento da comenda do mérito esportivo, o troféu imprensa jornaleiro do Maceió em Joinville. Joel Ferreira Nascimento, isso, que também é comendador. Também é comendador. Mas eu acho que uma das grandes alegrias foi poder ver o Estado campeão brasileiro de seleções adultas de futsal, de ver o Estado praticamente campeão na Taça Brasil de juvenil, né? Modalidade em que a gente não tinha uma perspectiva tão grande e não se saía tanto. Então acho que nestes momentos é que a coisa se sobressaiu. E depois, a trágica derrota na Confederação Brasileira de Futebol de Salão, quando fui candidato a vice-presidente, junto com o Carlos Bittencourt da Bahia. Nós tínhamos 18 federações conosco e perdemos 9-0, porque as 18 se tornaram irregulares para votar. Isso é a história da vida. História da vida. Você tem uma ascendência alemã, né, Werner? Tem. Meu pai é nascido em Hamburgo e minha mãe é nascida em Florianópolis. Depois eles se separaram, minha mãe casou a segunda vez com um Franz, que é de presidente Getúlio, mas também de descendência alemã, e eu sempre falei alemão em casa, aprendi o alemão, nunca deixei de usar o alemão e falo fluentemente, então isso eu aproveito bastante. Você recentemente passou um longo período na Alemanha? Não, eu tive ano passado, durante um mês eu viajei pela Noruega, com mais 2 casais, minha esposa e mais 2 casais, fizemos um cruzeiro na Noruega, nos fiordes da Noruega, e passei em Munique, Colônia, e fui rever amigos que desde 1968 eu não via. Uma senhora de 90 anos, por exemplo, e mais 2 senhoras, aliás, que daquela época foram minhas amigas por muito tempo. Muito bem. Werner, de todos os personagens que você conviveu no meio esportivo, nessa sua ascendência esportiva, que estão ou que de repente já nos deixaram, eu acho que o Felipe Abrão Neto é um personagem especial na sua vida, né? Eu morei em Curitibanos com o Felipe Abrão Neto, o Feio morava lá, com o Fernando Damiani, que também fazia parte na época. Nós fizemos esporte lá na fundação, me ajudaram muito na construção e montagem da faculdade. Mas também tem pessoas aqui que eu me orgulho muito de ter colaborado com elas, como, por exemplo, a maioria dos membros do Tribunal de Justiça Desportiva que começaram comigo na Federação de Futebol de Salão. Porque, na verdade, a área jurídica praticamente não existia. E quando eu assumi a Federação de Futebol de Salão, nós criamos a Comissão Disciplinar e o Tribunal de Justiça, quando trouxe esses membros que começaram ali e hoje são os titulares do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Santa Catarina. E como atleta? Bom, como atleta eu praticamente joguei basquetebol aqui em Florianópolis, joguei basquete em Curitibanos e joguei futebol de salão em Curitibanos, porque eu era diretor de uma faculdade, havia um campeonato citadino, futebol de salão só se jogava com gurizada e eu resolvi fazer uma equipe na faculdade e fui jogar junto para que a faculdade pudesse participar do evento da cidade. Você tem o seu nome escrito na história da UNC de Curitibanos também. Na época não era a UNC, na época era a Fundação Educacional do Planalto Central Catarinense. O Diretório Acadêmico Central tinha o meu nome. Hoje, com a UNC que encampou, eu não sei como é que ficou a situação. Tem o seu nome porque você é um dos fundadores. Eu sou um dos fundadores. Como é que foi foi o primeiro diretor lá. Como é que foi esse processo de fundação da hoje
Universidade do Contestado? Não tinha nada a ver com a Universidade do Contestado. Hoje ela está inclusa no Contestado. Na época, eu fui para Curitibanos numa quarta-feira e na segunda-feira nós começamos a aula. Existia um vestibular feito, 2 professores, faltavam mais 5, e eu na quinta, sexta e sábado eu fui para lá, a procura, você se lembra dele, do Antero Nercolini, que era da Uniplac, e acabamos pescando os professores e fazendo funcionar. Hoje a UNC tem em Curitibanos um campus com 25 mil metros quadrados, praticamente, auditório, que foi feito na maioria do espaço pelo então governador Antônio Carlos Caldera Reis, porque a convite dele é que eu fui para lá, secretário então Hélio Andes Ortiz da Saúde, que depois veio a falecer, mas que foram os grandes baluartes desta faculdade. Mas a sua vida esportiva tem muita história no futsal. Tem. Como jogador? Não. Como gestor? Basicamente como gestor. No futsal eu fui presidente durante 2 anos em 1980 e depois durante 7 anos na 2005 ou 2004, se eu não me engano. Eu não me recordo bem a data, mas nós conseguimos fazer um dos melhores campeonatos estaduais na época. A criação da Malve deu muita força nesse sentido e eu banquei o louco, porque eu viajava todo final de semana, andava no estado, tivemos desafios enormes, fomos reconhecidos nacionalmente e isso me deixa muito alegre porque, acima de tudo, eu criei uma frase. Eu vou falar essa frase. Eu era para ter aberto esta série com esta frase. E eu nunca esqueço dessa frase. Os amigos fazem o esporte... Não. O esporte faz amigos. Faz amigos. E os amigos é que fazem o esporte. E os amigos é que fazem o esporte. Você se tornou meu amigo através do esporte. E você viveu o esporte comigo até hoje. Então você está fazendo esporte. Então, estamos fazendo. Continuamos fazendo com muito prazer. Aliás, é uma ideologia em nossas vidas. O que é o esporte nacional? É uma ideologia? Que gosto é esse pelo esporte? Eu vou dizer, eu tenho um grande amigo chamado Teodoro Dicker. Foi jogador de futsal, foi do tribunal. É um assíduo frequentador do Facebook também. Isso, né? Exatamente. Nós convivemos o esporte por muito tempo. Comendador também. Nós convivemos o esporte por muito tempo. Eu digo que o esporte é uma vida. Você sair daqui para ir, por exemplo, Jogos Abertos em Concórdia e ficar hospedado numa casa de madeira com frestas, terra vermelha, e à noite bate um vento e aquela terra entra pela fresta e teu lençol fica roxo, e você continua naquilo no dia seguinte e não quer saber, com prazer, com amizade. E acima de tudo, eu me sinto um privilegiado porque tenho muitos amigos no estado. Mas amigos que a gente... Amigo não é aquele que você fala todo dia. O amigo que você pode encontrar depois de 2, 3, 10 anos, ele continua sendo seu amigo. E isso é que o esporte faz. Não é o interesse pessoal, não é o interesse de objetivo, de coisas para si próprio. Não, eu nunca tive isso. Eu acho que a honestidade é o primeiro plano. A humildade e o respeito são fundamentais na vida esportiva. Então eu acho que muita gente ainda precisa aprender que fazer esporte não é para si, é para o treino, é para terceiros, é para a juventude, é para o filho dos outros. Isso é fundamental. Bom, olhando para o seu passado e pensando no futuro, que parâmetro a gente pode fazer, Werner, em relação ao que se pensava no esporte lá no passado e o que nós temos nos dias atuais? Você pensa que na área da gestão nós retrocedemos, nós avançamos, nós perdemos alguns ícones do esporte em Santa Catarina nos últimos anos? Temos absoluta certeza de que estas pessoas fazem falta nesse contexto esportivo. Que parâmetro você faz do passado e o presente? Olha, que perspectiva você tem para o futuro? Eu vejo muito negativo. Eu acho que antigamente se fazia esporte, como nós acabamos de falar, por amor à camisa. Você não questionava vencimento, você não questionava gratificação, você muitas vezes, a maior parte do tempo, gastava até do seu para poder fazer. Certo. Hoje, tudo é por dinheiro. Se não houver alguma remuneração, se não houver algum envolvimento, ninguém quer. E o interesse pessoal está muito superior ao interesse coletivo.
Então não adianta você dizer assim, bom, eu quero fazer parte de tal coisa. Mas se você chegar lá, se não acompanhar os outros, não interessa ter você ali. Eu acho que não é o caso. Antigamente era diferente. Você se lembra bem, Murilo Barreto, de Jaraguá do Sul, um homem que andava com uma maleta de insulina para ir aos Jogos Abertos fazer o atletismo com a Alva Pesce. Com a Alva Pesce, outra comendadora também. O Murilo fundou a Univille hoje. Isso, foi um grande professor de Joinville. Né? Então são coisas assim que ele ia com aquele remédio, com aquela necessidade, passava mal muitas vezes, a gente ajudava. O próprio Rubinho Lang, como técnico, né? O Luiz Carlos Machado, que foi técnico, o pessoal de Joinville. O Rosendo Lima, era outro abnegado que levava a televisão, levava videocassete, tudo para o pessoal assistir no alojamento. Então isso se fazia, eu me lembro em Brusque, eu era da CME de Florianópolis, acho que foi 85, nós fomos vice-campeões. O Rosendo levou todo o equipamento para a equipe de futebol de salão ter toda a mordomia. Que tipo de equipamento levava? Ele levava televisão, videocassete, toca-disco, rádio, tudo, não podia faltar nada. Ele é que montava tudo. Né? E naquela época, eu vou até citar um exemplo, estavam comigo o Enio Selva Gentil, o Milton Rubens Capella, e o Siqueira, que era do handebol. Nós é que montamos o alojamento, nós desmontamos o alojamento. Quando a Colégio Cenecista de Brusque, no lado do Rio ali, voltou para a aula, estava tudo arrumado. Não dependia de ninguém. O pessoal da prefeitura ajudava, mas nós é que comandávamos o bar, que estavam ali 24 horas. A mesma coisa, Júlio, os Jogos Abertos de Florianópolis. O Jaime Andrade Ramos foi presidente da comissão, eu era o secretário-geral. Pela primeira vez nós conseguimos usar a universidade com 85% dos atletas alojados num lugar só. Qual universidade? Federal. A Federal? A Federal. Alojaram todos os atletas? O capitão e eu fomos ao Conselho Universitário. Acho que 99 foi, né? Não, foi 89, 90, não me lembro, não sei. Eu sei que nós fomos à universidade, a universidade liberou o espaço, quebrou uma porta. No último dia dos Jogos, nós fomos lá, mudamos a porta, tudo arrumado no domingo, entregamos a chave ao reitor, está aqui, ó, pode usar amanhã. Em perfeito estado. Em perfeito estado. E o Renato Viana, que era prefeito de Blumenau, disse no ginásio do Instituto, Florianópolis não deve nada a Blumenau em organização dos Jogos Abertos. Que bom. Isso dá alegria para a gente. Saber que fez alguma coisa pela sua gente, pelo seu povo, pelos seus amigos, com os seus amigos. Por isso que o esporte faz amigos, os amigos fazem o esporte. Os amigos fazem o esporte. E hoje e o futuro, é nebuloso o esporte para você? Você falou, se apegou muito ao passado. Se quer gostoso. Eu tenho muita preocupação pelo seguinte, Júlio, vou ser bem franco e honesto. Eu vejo muitos dirigentes que não entendem nada de esporte, nada de administração de esporte, se dizem e que assumem cargos fundamentais. Então, no estado de Santa Catarina, que tem vamos dizer assim, um povo extremamente esportivo, de altíssima qualidade, não consegue se desenvolver porque os administradores fazem muito mais política do que esporte. Ainda se fizessem política esportiva, tudo bem, mas não, é política ao invés de esporte. Muito bem, vamos voltar um pouquinho mais ao passado? E fala da sua época de FAC. Olha, a FAC, o presidente na época era o Aloysio, Federação Atlética Catarinense. Exatamente. Envolvia 5 modalidades esportivas: basquetebol, voleibol, tênis de mesa, ciclismo e atletismo. Eram as principais modalidades praticadas no estado. O ciclismo era o Fernando Marcondes de Matos, com o seu Antônio. O voleibol era o Aloysio, se não me engano, e Oliveira. Eu sei que houve uma intervenção onde o Arthur Killian, que era um supermercado, que assumiu durante um período, e nós assumimos, Capella, o Enio Selva Gentil e eu assumimos por 6 meses para completar o mandato. Mas, com premiação atrasada, uma série de coisas ainda dependentes, nós conseguimos em 6 meses colocar tudo em dia. A FAC. A FAC. E passou a ser presidente, se não me engano, foi o Rubinho Lang. Rubens Lang. Você participou do processo de venda daquele terreno lá no Instituto, não? Não participei. Mas acompanhou a distância? A distância, pelo que eu vi alguns documentos, aquele terreno era da prefeitura, mas eu também não sei do histórico, não prefiro nem entrar em detalhes, porque eu não foi o Estado que... Eu vou faltar com a verdade se eu falar alguma coisa sobre isso. A informação que eu tenho é que foi o Estado que pagou à prefeitura
pagou uma verba para as federações, para a FAC, né? E a FAC dividiu este valor entre algumas federações, entre elas a Federação de Basquete, que hoje tem sua sede própria. Quando obteve esse recurso, comprou uma das salas ali no centro da cidade e ali se instalou e por ali ficou, e até hoje tem até mais de uma sala hoje. Eu só quero aproveitar e pedir o seguinte: liberem mais o Instituto para as modalidades esportivas. Porque, por exemplo, eu me lembro, ano passado, o Moreira, coitado, com o futsal, passou mal para achar um lugar para jogar, teve que ir lá, o Pedro Lopes, lá perto do Jardim Atlântico, liberar o ginásio com dificuldade. Para poder... Senat, né? Isso, o Senat. Quando o Instituto tem um alojamento espetacular. Eu sei porque, inclusive, quando o presidente de uma seleção feminina de futsal ficou ali, foi campeã brasileira, treinou ali, existe espaço. Existe bom alojamento, né? Eu conheço também a estrutura do Instituto Estadual de Educação e é realmente um espaço que poderia ser melhor ocupado por atletas que passam por aqui. Seleções, treinamento de seleções e tudo, porque isso facilita muito para uma federação. Muito bem. Hans Werner, comendador do esporte em Santa Catarina. Ele ao lado de Marino Tessani, Renato de Melo Viana, JV Teles, Ademar Américo Madeira, integra a galeria de comendadores do esporte em Santa Catarina, que hoje, a julgar por esse material impresso aqui, está chegando a aproximadamente 100 comendadores do esporte em Santa Catarina. Não sei se chega a 100, mas é mais ou menos por aí o número de comendadores, a galeria de comendadores iniciada em 1994. O Hans Werner é de 1999. Ontem, né? Ontem. Ontem, você está 67, 68, né? 67, 68. Julho completo 68. A saúde vai bem? Tá tudo Graças tranquilo? a Deus. Senti agora, ultimamente, que meu coração está bem forte. Qual o seu maior sonho ainda para o esporte? Olha, eu gostaria de ver o Estado muito bem organizado nos seus campeonatos. Gostaria que o governo do Estado desse um pouquinho mais de atenção às modalidades esportivas. E até vou aproveitar para que a gente não passe um vexame como passou quando deveríamos ter aqui o Mundial de Handebol Feminino. Quando o professor Ivaí e eu fomos convidados para montar o trabalho, trabalhamos gratuitamente 3 meses, e na hora de sermos atendidos pelo secretário de esporte da época, ele no meio da audiência disse: eu não tenho tempo para atender os senhores, e se levantou e saiu. Depois de 3 meses de trabalho, naquela correria. E acabou sendo feito em São Paulo, com um vexame danado. Todo mundo comentou, mas Santa Catarina estava plenamente apto a fazer e simplesmente, politicamente, disseram não. O esporte não tem grande valor para o administrador político. Ele precisa acordar para isso, que a nossa juventude precisa disso. Você aceitaria uma cadeira no Conselho Estadual de Esporte? Olha, Júlio, seria a única que falta na minha vida esportiva. Mas eu não sei se eu seria muito bem recebido pela minha forma um pouco séria e direta de negar as coisas, de aceitar as coisas, sabe? Eu não sou de ser conversado para atender a A, B ou C. É correto? É correto. Não é correto? Não é correto. Para mim, a honestidade está em primeiro lugar. Você ensaiou uma reeleição à Federação Catarinense de Futsal. Isso há cerca de 1 ano, se eu não me engano, ano passado. O ano passado. Foi março do ano passado. O que lhe fez tentar retornar à federação que você administrou por mais de 7 anos? Não, eu recebi uma série de ligações, visitas, pessoas que vieram conversar comigo, dirigentes de clube, que me pediram para voltar. Tanto que eu fiz uma chapa de altíssimo nível, você acha que viu a chapa, gente gabaritada, e acabou não tendo eleição. Até hoje, né? Não, teve agora dia 19, se não me engano, foi 19, o João foi reeleito, tem uma boa gestão, um bom mandato, mas eu não, em função até da situação pessoal, familiar que eu estava passando, eu nem poderia pensar nisso, mas na época haveria uma eleição elegendo um presidente que tomaria posse 9 meses depois. E aí, na justiça foi contestado, principalmente pelo SEBEM, que era o candidato a vice na época, eu até me afastei depois, e eu acho que foi uma boa
continuaram, fizeram o trabalho e agora foram aclamados. Deixa eu abrir um parênteses aqui nesta conversa informal com o Hans Werner Hackert. E há pouco, ainda dentro do parênteses, ainda há pouco ele falou que passou por uma situação familiar. E como esse material é um material de registro, nós estamos gravando esse material para ficar para a posteridade, gostaria que você marcasse esta entrevista e falando um pouco desse drama, pouquinhas palavras que envolveu o seu filho, que graças a Deus está muito bem hoje. Meu filho Fernando, que normalmente tem sido presidente da Comissão Disciplinar de Jogos Abertos, joguinhos, etc., no mês de dezembro, dia 12 de dezembro, sofreu um infarto, com 3 paradas cardíacas, ficou 66 dias no hospital em Lages, dos quais do 12 de dezembro a 7 de janeiro na UTI, uma parte em coma. Hoje, graças a Deus, está em casa, ainda se recuperando. Teve que colocar um stent e por isso que eu disse que meu coração está forte. Porque pela cronologia da vida, o natural seria eu ter um problema e não ele, pela idade, com 39 anos. Mas graças a Deus está tudo recuperado e já está firme para continuar vivendo com seu filho de 8 meses aí, que estava com saudade tremenda. Fechando parênteses. Fecha parênteses. Muito bem. Hans Werner Hackert é o nosso entrevistado no Panorama Esportivo. Para fechar esta entrevista, gostaríamos de saber de nosso primeiro personagem da série Comendadores do Esporte de Santa Catarina, o seu desejo a partir de agora. Que a vida seja tranquila para todos nós, que esse Brasil cresça e que o esporte seja mais respeitado em todos os níveis. E a mensagem que você deixaria para os jovens de hoje? Olha, nunca deixem de praticar esporte com respeito ao adversário, humildade, porque o esporte faz amigos, e os amigos é que fazem o esporte. Hans Werner, obrigado por participar deste Panorama Esportivo e abrir esta série Comendadores do Esporte de Santa Catarina. Um grande abraço. Muito obrigado, Júlio, parabéns pela iniciativa. Você, como homem do esporte amador, jamais do que declarado, e eu espero que você tenha o maior sucesso do mundo com essa atividade e essa iniciativa. Muito bem. Amigos da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, nós estamos colocando ponto final na edição do Panorama Esportivo de hoje. A você que nos acompanhou, um grande abraço, obrigado pela companhia. A gente retorna na segunda-feira, às 19 horas, com novas atrações no Panorama Esportivo. A produção e realização foi da Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina, a Cifesc, com o apoio de Rodrigo Braga Godoy e Júlio Herman, a equipe Cifesc, levando o esporte catarinense através da web, o canal alternativo para mostrar as ações esportivas desenvolvidas no território catarinense. Boa noite, bom final de semana.